Bem, esse é o mapa, esse é o mapa físico. Para quem não conhece muitos os signos ou os gráficos, os desenhos, os símbolos astrológicos, agora eu acho que fica bem mais fácil de perceber. Aquele planeta que eu demonstrei, Marte na constelação de Câncer daqui, nesse AC, que é ascendente, certo? Ah, tá nessa área aqui, ó, na casa 12, como a gente pode perceber. E a casa um que eu falei que é o ascendente, que eu vou falar um pouquinho mais agora, né? Mas antes vamos fazer uma recapitulação aqui para entender esse aonde tem a maior concentração planetária, que é na área superior do mapa, como a gente pode perceber, certo? Então, falei sobre o ascendente, que é na constelação de Câncer, com a presença de Marte, né? E ao mesmo tempo, nós temos esses aspectos, que nós chamamos de aspectos, essas linhas que estão entre esses planetas que estabelecem essas relações planetárias, interplanetárias, elas se assemelham à música. Então, as linhas azuis, elas são linhas de maior harmonia. E as linhas vermelhas representam tensões, representam dissonâncias, uh, aspectos mais difíceis ou que demandam mais tempo e trazem um pouco mais de desafio do que essas linhas azuis, certo? No caso, nós temos nessas linhas azuis, nós chamamos de trígono, que é uma relação de alta harmonia, né? De bastante harmonia entre um planeta e outro. É um pouco mais raro, mas é a mais benéfica a relação entre angulares entre os planetas. Observado isso dentro da astrologia clássica há muitos anos, né? E só que trazendo aí o rigor maior em relação à posição astronômica, como eu falei, certo? E as casas, essas divisões que seriam de 30 graus, por isso esses números que vocês podem ver em cada símbolo, representam a partir de cada constelação uma divisão teórica de espaço, seria em 12 partes do zodíaco aqui nessa elíptica ao redor da Terra, certo? Uh, então vamos lá para o mapa da Xuxa. Nós temos aqui, vamos verificar aqui o Sol, que é a parte mais importante que eu falei. Existe um contraste grande agora que nós podemos observar, porque nada na vida a gente percebe, né? Nós não vê, não, você não vem com muitas armas se você não for lutar uma grande guerra. Porque aí você estaria se sobrecarregando, trazendo dons ou trazendo forças que você não vai usar o que não são necessárias para sua missão de vida. Então, logo que se apresenta uma força, um aspecto, também há sua contrapartida, sua contraforça causado é como se fosse uma posição mesmo de sombra e às vezes de dificuldade ou de tensão, de desafio que acontece ou pelas posições que causam os que oferece pra gente o mérito possível que você vai precisar desenvolver para superar determinados desafios e para poder levar o que você tiver de melhor para o mundo, trazer para a Terra. Então, as casas astrológicas representam isso, representam que é esse espaço interno do mapa, representa como aquele signo ele vai se expressar e como o planeta e o signo vai expressar aquela energia no plano físico, no nosso dia a dia, no que nós vemos, no tangível, naquilo que é prático, né? Então, mesmo que é subjetivo, tem um local, tem um lugar no campo prático. Acontece muito no campo da linguagem, na conversa, nos aspectos humanos da gente, né? Então, o signo de Aquário, o signo de Peixes, tem esse viés muito forte, né? E nós vemos aqui que há um contraste grande pelo seguinte: nós temos o Sol e Mercúrio e Júpiter, eles estão posicionados, eles trazem toda essa sensibilidade, esse sagrado, né? A criança, a questão da expansividade no sentido de Júpiter trazer valores maiores, expandir os valores para as pessoas, para questões humanas, né? E uh, não só do intelecto, mas também da alma, do imaginário, mas também cai numa casa que é a casa 8, que é uma casa muito difícil, que é uma casa de escorpião, é a casa relacionada a questões
com muitos tabus, como sexo, paixões intensas, transformações. Então, essa casa 8 ela está relacionada muito a essas pulsões, né? Então, e é uma casa que para ter essa fragilidade pisciana, onde tem o Sol, que representa o ego, representa a camada mais importante de defesa da personalidade, porque o ser interno, porque a sua canalização de energia, como ela vai expressar quem ela é, na casa 8 já demonstra que nesse nascimento, que nesse momento que ela nasce com uma certa, trazendo um pouco de dificuldade de se expressar. Ela já nasce com um momento, como se ela nascesse em queda dentro do potencial do que ela pode ser, né? É uma queda porque o Sol aí em Escorpião ele demonstra a sensação, embora ela tivesse amor, ela tivesse a presença dos familiares, a sensação que a criança vai ter é uma sensação de rejeição, uma sensação de que não é amada, de que as pessoas não gostam dela. Então mostra assim uma certa sensação de que ela não foi aceita pelas pessoas. E também as crianças também mostra que ela pode se nesse primeiro momento da vida ela deve ter tido mais afinidade com as pessoas bem mais velhas, né, por conta de Capricórnio, que nós temos aqui um Saturno em Capricórnio que já demonstra que ela já chegou com uma cabeça ao mesmo tempo trazendo toda esse lado mais lúdico, esse lado mais pisciano, mais sensível, mas também se voltando mais para os mais velhos, para aquilo que ela poderia, para quem poderia realmente mostrar que ela tinha valor. Então, essa sensação de rejeição para uma criança, e por estar esse Sol com Mercúrio em conjunção, e Júpiter, que também é um planeta de expansão nesse digamos, que seria o poço da nossa, a parte mais baixa, que seria a nossas energias, que é a casa 8, mostra que ela vai ter que ter muita força para poder conseguir se expressar. E aí traz esse arquétipo do Marte na constelação de Câncer, que esse Marte mais em detrimento das suas próprias energias, mostra que ele vai trabalhar para trazer essas energias, porque ele está em trígono com todos esses três planetas, ou seja, nessa relação de um para outro aqui, para funcionar isso, né? Então nós vamos ter nesse primeiro ano de vida, agora nós vamos para a primeira casa, que é a casa do como o corpo físico vai se expressar. E aí nós temos Leão. E é interessantíssimo porque nós temos Urano, a roda da fortuna e Plutão aqui na constelação de Leão, né? Agora vamos falar sobre a terceira casa, onde nós temos aqui na constelação de Libra a presença de Lilith e Netuno. Nesse primeiro momento, então, que ela chega, que ela tem, quando criança, ela já demonstra, né, essa que ela veio com algo diferente, que ela é mais extrovertida, que ela é essa personalidade que ela tem. Essa Lilith, que seria a posição, seria a sombra da Lua, é um lado onde a Lua não recebe, né, pela posição entre Sol e Lua do mapa, a posição da Lilith, ela seria a sombra da Lua, o lado mais escuro ainda da Lua, né, e ela já tem uma Lua menos expressiva, e ainda com uma Lilith na constelação de Gêmeos, né, que seria na constelação, não, desculpa, na casa 3, veja, na expressão como que está relacionado aos irmãos, aos amigos, né, aos vizinhos, as pessoas que além do pai e mãe ou figuras de mais destaque da família, ela vai ter contato, né? Então essa Lilith representa que ela teve muita inveja, muita dificuldade aí, porque a Lilith, essa sombra da lua, faz com que as pessoas tenham uma rejeição gratuita.
Então ela teve uma rejeição grande dos irmãos ou das pessoas, dos jovens da época, né? Entre 3 e 4 anos demonstra que ela teve já, ela foi um alvo, né? Ela teve muitas dificuldades, até mesmo porque essa linha vermelha que vai entre aqui a casa 3 e a casa 6, que é uma quadratura entre a constelação de Libra e aqui a constelação de Capricórnio, né? Ela se resolve na casa 9, né? Onde a gente tem essa lua que está afligida por uma oposição com Netuno, ou seja, aquilo, o ideal, aquilo que ela imagina, que ela pensa, os sonhos que ela tem, as questões que ela sonha não se realizam de início. Demonstra que ela teve muita dificuldade para até os 7 anos, que é o que a gente vai ver que Vênus começa a ter um pouco mais de começa a entrar em destaque. Ela foi uma criança que todas as circunstâncias, ela sentia, porque Urano em Leão mostrava a ela o tempo todo que ela é o que ela tinha que ser, ver à frente que ela poderia se tornar, mas a resistência foi tão grande que só a partir dos 7 anos que ela começa de fato a perceber que isso começa a ser suavizado. Ou seja, que ela começa a ter um pouco mais de amizade, que ela começa. Que o jogo, ela tem uma pequena reviravolta na vida, né? Porque essa Lilith, ela começa a ser abrandada por um trígono com Vênus na sétima casa. Então, é por volta dos 6 para 7 anos que isso aconteceu. Certo? Então, e essa Lilith, ela estando na constelação de Libra, ela dificulta muito parcerias, ou seja, faz com que ela tenha se sentido isolada, né? Ela traz uma solidão, estando rodeado de pessoas e se sentindo só, né? Me lembra muito o mapa da Madonna também, porque a Madonna na verdade, a Madonna tem um stellium na casa de Leão, e isso por volta do ascendente, na mesma posição que a Xuxa. A Xuxa é um pouquinho antes, trazendo a constelação de Câncer, mas a Madonna é mais expressiva na constelação de Leão ainda. E entre a constelação de Leão e a constelação de Virgem, que nós chamamos, que tem uma estrela mais solitária, que é aonde Plutão está, né? Ou seja, trazendo uma necessidade delas proteger a individualidade, ou sonhos, né? Como uma forma do próprio poder pessoal que ela tem, saber se proteger do entorno que ela vivia, para que ela não fosse abafada, para que ela não fosse prejudicada pelas pessoas que não queriam que ela ou que ela se sucedesse, né? Que ela se bem sucedesse. Então, o que eu percebo nos mapas astrais é isso. Os desafios que começam mais cedo são as forças futuras, são as maiores forças futuras que uma pessoa pode ter. Então, quanto mais cedo ela é desafiada em determinada situação, por determinada constelação, por determinada posição ou planeta, mais cedo ela vai trazer aqueles atributos como uma qualidade, né? Nenhuma qualidade se faz sem esforço e sem mérito. Essa é a grande verdade. E os mapas, eles conseguem provar com detalhes como esse processo de amadurecimento da personalidade, do caráter de alguém, da força de alguém e como vai se expressar acontece, certo? Então, vamos lá. Vamos olhar um pouquinho em linhas gerais para o mapa, no sentido dessas posições de trígono que ela tem, que são várias posições de trígono, certo? Que várias posições digamos, de bem ou de boas harmonias que começam a partir do sétimo ano, né, de infância. Trazendo isso para o primeiro ciclo de Júpiter, onde a gente tem desenvolvimento juvenil, que seria no ciclo entre 12 e 13 anos, a gente já começa a verificar que quando o Sol volta novamente por volta dos 14 para 15 anos, e ainda já habilita essa característica do que ela passou, né, nesse microcosmos da própria família, do primeiro plano de vida, começa a se projetar de um outro jeito no amadurecer da artista, né? Até mesmo porque quando ela vai entre 17,
nós temos aqui uma oposição de Vênus entre a roda da fortuna, veja, em Leão, ou seja, o espetáculo, o show, aparecer, como eu já havia dito, né, com esse Plutão, com essa geração de arte, com essa geração de espetáculo, de TV, de ensino, muito relacionado aí na proteção da juventude, dos jovens, né? Que foi uma característica muito forte, talvez por isso também nós tivemos tanta luta mesmo de controle, tentando evitar as ameaças que as crianças ou os jovens ou a juventude sofria para um melhor desenvolvimento. Então teve uma super proteção da infância, de uma tentativa, porque tinha realmente astrológica, de uma maneira astrológica, tinha no momento muitas dificuldades, e nós não tínhamos um desenvolvimento que nós temos hoje, certo? Então ela presenciou tudo isso, esse Plutão que ela traz vai se desenvolver aos seus 14 anos, traz essa oposição se ativa. Vênus se ativa trazendo todo esse poder de aquário, ou seja, de expressividade para muita gente, que tanto aquário quanto capricórnio aqui, a gente pode ver que tendo esse Saturno em aquário, esse Saturno em capricórnio dominante, demonstra, é o arquétipo do chefe mesmo, de alguém que veio para chefiar, que alguém que veio para mostrar para um trabalho implacável, incessante, porque é um Saturno muito dominante, né? Então ela vai demonstrar isso como se fosse algo que ela fazia já desde que nasceu. É muito forte. A energia em si, nós temos o vértex aqui do lado de Vênus, como vocês podem ver aqui na casa de Aquário. E também Quiron. Quiron, ele é o arquétipo da cura, a chave da vida, do que foi ferido e da cura. A casa 7, que representa a ferida que ela teve em relação às parcerias, a dificuldade de ter boas parcerias, né? De ter bons casamentos, né? Tem uma e outra, a posição de Saturno com Vênus, como eu falei para vocês, que pode ter sido esse relacionamento que ela teve início com Pelé, que demonstrou que ela tinha talvez mais atração por homens mais velhos, por pessoas já com bastante poder aquisitivo, com bastante parcerias, que é o caso desse Vênus que traz com Saturno, que traz um homem que já está nos holofotes, né, que é essa oposição com a roda da fortuna, que representa a Terra, representa o que mais aparece, né? Que já demonstra essa característica de celebridade mesmo, e um vértex que vai fazer com que essa energia se escorra para ela começar a ser em aquário, representar alguém que vai buscar padrões além da própria necessidade ou da própria questão de formar patrimônio, alguém que está pensando no intangível, num patrimônio mais humano, num legado, que diferente de Capricórnio, que busca a questão de formação de patrimônio, que está no eixo, que nós vemos aqui Aquário e Câncer, desculpa, Capricórnio e Câncer, Aquário vai se preocupar com o legado, vai se preocupar com aquilo que fica para a humanidade, pela marca que ele vai deixar, que as pessoas vão conhecer. Então esse vértex faz com que essa energia de Vênus não deixe com que ela seja egoísta e canalize suas atividades só pensando no momento presente. Urano se ativa em Leão, tentando trazer para o momento, para o espetáculo, aspectos futurísticos, aspectos. Você pode ver que o que ela escolheu foi uma nave, a nave estelar, então lua de cristal, ou seja, cristal, que é a fragilidade que ela tem da constelação de Áries, que é essa lua mais afligida, né, que teve que se superar, que, ou seja, aquele cristal que se quebra, que talvez nunca mais possa ter possa ter a mesma resplandecência antes de ser quebrado, que são aspectos que começam a aparecer no dia a dia que ela tem, no trabalho que ela desempenha, que estão relacionados com o mapa, com os luminares, que nem mesmo ela percebia que estava acontecendo. Então, essa é a linguagem do destino. É assim que ele fala que os astros, a posição dos luminares, influenciam entre o que a gente vive, e são nos detalhes, são no dia a dia do que a gente percebe, que o nosso engendro, a nossa narrativa humana, nosso livro de vida começa a se formular.
Então, quanto mais você consegue entender o que isso está acontecendo, ou esses detalhes, você consegue ter mais, trazer mais expressão para a sua missão de vida. Porque embora você tenha o livre-arbítrio e você possa ser o que você quiser ser, a sua missão de vida é algo que o seu destino também dança com você, né? Então nós temos a nossa genética, mas a nossa genética ela dança com o fenótipo, que é a característica, o momento que a gente nasceu, o meio onde nós estamos inseridos, qual vai ser a nossa formação, qual as experiências que nós teremos. Tudo isso vai influir para a formação do indivíduo que você se tornará. Mas o mais importante é você entender qual a sua missão de vida e se você está de fato entendendo os desafios que você está tendo para alcançá-lo, para alcançar essa missão, certo? E ela começa a partir desses 14 anos já ter essa expressividade bem marcante, porque esse vértex vai convergir todas essas energias e ele estando no eixo com Júpiter, desculpa, com Urano em Leão, Roda da Fortuna e Plutão, faz com que seja muito instintivo. Então, essa facilidade para ela conseguir construir essas parcerias em Quiron aqui, entre os 14 para 15 anos, começa a vir esse vislumbre de um futuro onde ela vai ter essa chave para formular e para refazer essa característica de formular as suas próprias alianças, certo? E aí nós vemos que quando ela vai para casa 8 de novo, que aí entre os 16 anos, que seria o ano de desabrochar de uma mulher, por isso que a casa 8 começa com 8 anos, é o início da sexualidade, depois com mais 18, mais 8, 16, que é o momento onde a mulher já se torna mulher e o homem ainda é um adolescente, mas nesse momento uma mulher já é uma mulher. Né? E ela se encontra de novo com esse sol que antes que tinha passado essa dificuldade de autoexpressão, que nasceu numa profundidade de si mesmo, nesse encontro de peixes e escorpião, começa a revelar o seu aspecto mais interessante, que é esse trígono que ele faz com o corpo físico, ou seja, confere muito mais beleza do que ela tinha. E também a posição para os védicos, que o Sol está junto com Mercúrio aqui, que já é o planeta da comunicação, do contato, está numa posição que nós chamamos na casa de Anuradhara, que é um nakshatra, uma mansão lunar, uma subdivisão da constelação da área da oitava casa, onde a expressividade da pessoa a pessoa ganha poderes de influenciar as outras pessoas. Então o poder de influência dela aumenta muito a partir dos 16 anos. E aí ela começa a ver que essa lua de cristal, a lua que ela teve, que é fragilizada e afligida, né, por volta na infância, começa a expressar os seus aspectos mais positivos, porque tem uma cura com Quiron, que é a chave. A gente pode até ver aqui, ó, que foi muito do arquétipo de superação, ou das questões de superação que ela mesma professou. E também faz um trígono aqui com a Roda da Fortuna, trazendo mesmo nesse X aqui essa realização, para a Roda da Fortuna, essa capacidade dela conseguir segurar a sua sensibilidade, conseguir ser guerreira e trazer todo esse bem que ela ia formar como celebridade, como artista e como grande filantropa também. Alguém que faz filantropia, alguém que não pensa não só uma mulher rica, mas uma mulher também rica de humanidade, né? Então, esse primeiro momento, nós fechamos aqui olhando o mapa, né? O mapa gráfico. Agora nós vamos falar um pouco sobre a regência,